Estamos de volta agora, então, com um momento de interação dos polos que pediram a palavra com os nossos especialistas aqui no estúdio. Espero que tenha dado tempo para vocês discutirem bastante e terem chegado a uma conclusão sobre essa atividade. O primeiro polo que pediu a palavra e que vai recebê-la agora é o polo de Campinas. Passo a palavra. Olá a todos, eu sou Paulo, da Prefeitura de Vargem, São Paulo. Nós temos, a respeito dessa atividade, que o prefeito acertou no momento em que ele delegou as funções, né, para todos os envolvidos, jurídico, TI, contabilidade, assim por diante, mas errou no sentido de demorar um pouco para fazer isso. Primeiro fez para um departamento, para os demais, né? Quanto à adaptação do fluxo de trabalho, né, dali por diante, eu acho que num consenso aqui seria firmar rotinas, né, acrescentando isso no trabalho diário, para que a alimentação disso faça parte do dia a dia, né, disso daí. E uma das dúvidas de todo mundo aqui, que seja uma rotina normal, seja normal isso nas prefeituras, se trabalhar com atraso de 3, 4 dias aí no empenho das coisas, como é que estaria a alimentação em tempo real daqui para frente, sendo que a gente nunca trabalha com o dia certo, né? Passo a... Muito obrigado, então, ao Paulo de Vargem. A resposta muito bem articulada. Vamos passar, então, para a doutora Sandra comentar a sua dúvida sobre o atraso na execução. Eu tenho algumas observações, mas eu não vou falar agora com relação à atividade que vocês fizeram para dar chance para que os colegas de outros polos possam ter percebido algumas outras lacunas aí nesse processo que nós colocamos como exemplo para vocês avaliarem e criticarem. Então, eu não vou falar agora. Ao final, se ninguém tocar em alguns pontos, aí a gente retoma a atividade propriamente dita. Agora, vamos à questão. Infelizmente, colega aí como é que é o nome do... De Vargem. De Vargem. Vocês vão ter que se adaptar, porque a informação é em tempo real. Então, a lei é claríssima, né? E também de manhã eu falei do decreto federal que estabelece, ele define o que é tempo real. Então, tempo real para efeitos da lei da transparência, gente, é meu registro até o dia anterior. É o que eu empenhei ontem, o que eu liquidei ontem, o que eu paguei ontem, identificado por credor, de acordo com a classificação de funcional e programática, com o detalhamento da finalidade da despesa. Receita é o que arrecadei ontem, é o que eu contabilizei da arrecadação de ontem. Tempo real, gente, não é o dia que eu contabilizei, é o dia que eu executei. A contabilidade vai ter que se adequar e fazer a contabilização em tempo real. O decreto 7.185, ele até pressupõe e estabelece regras para que os entes da federação tenham um sistema integrado. Ele dá todas as regras desse sistema integrado de execução orçamentária e financeira da receita e despesa. Por favor, estejam atentos, tá? Porque esta parte nós não estaremos fornecendo, nós vamos fornecer o portal, mas o tratamento, a obediência à lei, a adequação interna do município, vocês têm que realmente ficar atentos. Correto, Sandra. Vamos passar a palavra agora para o polo de Ribeirão Preto. Passo a palavra. Meu nome é Suzana, da cidade de Santa Rosa de Viterbo. A gente vai frisar assim, mais os erros do prefeito, né, de Serrinhas. Ele errou na questão de não designar uma pessoa responsável para agilizar
esse processo de quando chegasse o e-mail e imediatamente já desse um andamento, né? E não esperasse tantos dias assim que o próprio prefeito visse o e-mail. Também ele errou no sentido de designar mais pessoas, né, na hora do convênio. Então, assim, teria uma equipe já formada, né, e responsável por essa alimentação, né, a implantação nesse sentido do portal. E também ele errou de não fazer um planejamento, um prévio, né, planejamento, comunicando todos os setores, ou pelo menos os responsáveis, para que não agisse assim, no sentido de imediatismo, né? Vemos ao final do texto que ele está meio desesperado de como vai fazer a alimentação, né, a publicação de receitas e despesas em tempo real. Então, assim, ele acho que dá um sentido de como se ele estivesse sozinho nisso, né, e não com uma equipe. Também teve um erro nessa questão da empresa terceirizada de TI, de passar as informações por e-mail, né? Então, a gente tem um problema quanto à segurança e não tem um domínio dessas informações. E também a adaptação do fluxo de trabalho entre os setores, né? Nossa equipe aqui chegou à conclusão de que é preciso fazer uma rede de informações eficaz, né? E isso eu já levanto uma pergunta a vocês, né? Uma orientação de como realmente poderia fazer uma rede de informações onde a comunicação seja eficaz, né, e não tenha ruído, né, que ela chegue ao cidadão, né, de forma verdadeira e rápida. Passo a palavra. Muito interessante, então, a resposta do pessoal de Santa Rita do Viterbo. Parabéns, Suzana, pela sua aplicação em conseguir articular todos esses erros e toda essa sugestão de articulação do fluxo de trabalho. Doutora Sandra, o que você achou dessa resposta? A equipe aí de Ribeirão Preto, né? Santa Rita do Viterbo. Não, mas Santa o Rosa do polo Viterbo. É o polo de Ribeirão. É um polo, então é o pessoal aí que está reunido em Ribeirão, acertou bastante, fizeram uma boa análise que o comportamento deste prefeito não foi o correto. Só uma coisa eu quero retificar. O prefeito pode sim, ele vai indicar um gestor do convênio, mas vai ser possível ter outros usuários do sistema. Vejam bem, e quem poderá indicar estes outros usuários? Ou o prefeito ou este gestor que foi previamente indicado como gestor do convênio, tá? Então, poderão ter outros usuários também do sistema, sempre com aquela preocupação com a segurança. Devem ser as pessoas certas, tá? Então, mas o erro não está em ter mais de um usuário, o erro está em ele ter divulgado o seu login e senha para todos. O login e senha não é democrático, ele é pessoal, intransferível e quem o teve tem toda a responsabilidade depois sobre o que é feito com este login e senha. Nos sistemas da Prodesp, eles têm todo o mapeamento. Então, é sempre possível se saber quem entrou no sistema a tal hora, que informação foi acessada, certo? Agora, imaginem vocês, um prefeito que divulga para o município todo, para a administração toda, a confusão que isso vai dar. Então, é preferível que se tenha tantos usuários forem necessários. O jurídico tem que ter acesso? Ótimo. Ele tem acesso porque ele é um usuário do município que vai ser responsável por uma parte daquela informação, tá certo? Então, foi um erro aí do prefeito bem crasso, ou seja, divulgar login e senha, porque estes não são democráticos, tá? São individuais. Eu gostaria que o doutor Levi complementasse aqui outras questões que foram colocadas pelo grupo. Bom, eu com certeza, se fosse o prefeito do município da Suzana, eu a colocaria como controladora geral do município. Porque, não sei se vocês repararam, esse exercício que fizeram em
tentar localizar o que estava errado, o que fazer para consertar. Isso é controle. Então, nada melhor do que você ter um sistema de controle funcionando no município. Em termos práticos, o que eu sugiro no município? Prefeito, designa um grupo de trabalho, integrado por quem? O responsável da TI, o jurídico, o de contas, para que eles efetivamente façam uma proposta de qual será o procedimento a ser adotado. Porque não adianta nada um grupo de trabalho fazer uma rotina de um setor no qual ele não trabalha. Há necessidade, mais do que nunca, de se ter essa integração entre os setores. Se não tiver essa integração entre os setores, a colocação em tempo real será muito difícil. Tendo a integração já complica um pouco. Então, realmente, há necessidade de ter essa integração. O procedimento, claro, o que fazer, quanto tempo tem que encaminhar, qual documento, até que horário que tem que estabelecer. Tudo isso é um regramento. E a ideia de se fazer um procedimento, de um item ao 10º item, fica mais fácil você fazer um checklist. Se der algum problema, se dá para perceber onde que houve o gargalo, o que temos que ajustar. Não dá para, a cada mês ou a cada dia, o que nós vamos fazer agora. Da mesma forma, não precisamos esperar chegar o dia 28 para ver o que vai acontecer. Desde já será possível antecipar os próximos passos, o que tem que ser feito. Tal informação, quanto tempo está levando para a empresa terceirizada prestar essa informação? Chama também a empresa terceirizada, quem sabe até para fazer parte desse grupo de trabalho. Tá? O máximo de informação possível. Temos todo esse tempo, por incrível que pareça. Pode ser pouco, mas às vezes 1 ou 2 reuniões é o suficiente para traçar esse procedimento. Então, recomendo, constitui, senhor prefeito, um grupo de trabalho do seu município. Para fazer o quê? A rotina. Justamente como deverá proceder para que seja cumprida a lei. Essas são minhas palavras. Muito obrigado, doutor Levi. A importância dessa atividade justamente já para colocar um plano de trabalho em prática. Não é uma atividade só para encher o tempo aqui dessa capacitação. Já é para o próprio município já começar esse processo de implementação do portal de transparência do seu município, reunindo as equipes, já montando um plano de trabalho. Então, a gente está considerando que vocês vão começar o trabalho já hoje, voltando para suas prefeituras, informando seus prefeitos, já começar essa articulação. A gente tem a oportunidade de falar com mais um polo, que é o polo de Avaré. Passo a palavra. Polo de Avaré, né, tutora, além dos erros, né, que o prefeito cometeu, que são passar senha para todos, não reuniu a equipe, a solução aqui que encontramos foi criar uma comissão, né, através de uma portaria, uma comissão de transparência, e essa comissão criar protocolos para que isso vá tendo até em tempo real essa informação de transparência. Agora, temos uma dúvida aqui. A prefeitura inscrita no CADIM, com cadastro no CADIM, ela pode firmar convênio com o portal, e qual outra situação que ela não estaria podendo contratar com o CADIM, com o portal? Passo a palavra. Muito bem, então, nossa tutora do Polo de Avaré, o procedimento aí de criação de comissão, muito válido. O que vocês têm a contribuir com essa... Bom, em relação à comissão, com certeza, é aquilo que eu comentei no caso da anterior. O grupo de trabalho é muito importante. A feitura das rotinas a serem seguidas, com certeza vai contribuir para que seja feita para que irregularidades não sejam praticadas, tá? E o tempo real seja realmente respeitado. Então, realmente está no caminho certo com relação a fazer o grupo de trabalho. Com relação à informação do CADIM, eu confesso que não teria não seria mais especialista para responder isso. Mas uma coisa é certa, o nosso convênio, ele não envolve o repasse de dinheiro entre o CADIM e entre o Estado e o município. Então, no primeiro momento, eu acredito que o fato de estar escrito no CADIM não seria óbice. Mas, provavelmente, o Marcelo, que irá falar na sequência, poderá esclarecer melhor esse assunto.
Ótimo, doutor Levi. Então, gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a presença do doutor Levi e da doutora Sandra aqui no estúdio, que puderam contribuir de forma sensacional para a transmissão, para o compartilhamento de informações a respeito dessa implementação do Portal da Transparência nos seus municípios. A doutora Sandra está me cutucando aqui que ela tem uma informação para contribuir. Na verdade, eu fiquei assim angustiada para não ter dúvida, gente. Aqui no exercício fala que levaram 4 dias úteis para produzir arquivos da Receita. Isso não vai acontecer, vocês sabem, né? A informação de receita e despesa em tempo real é de banco a banco lá no web service, tá? Então, na verdade, aqui nessa explicação, tudo bem, vamos supor que nós estaremos, o município vai estar adaptando as suas rotinas, certo? Para passar a informar uma vez por dia ao invés de uma vez por mês, dentro daquela base, daquela estrutura que ele já informa o sistema de auditoria eletrônica do Tribunal de Contas do Estado, tá certo? Então, só para não deixar dúvida, se não está escrito aqui no exercício, a gente pode levar uma interpretação ao pé da letra que não é bem a correta. É isso. Ok, Sandra, sempre pertinente essa contribuição. Então, eu vou pedir um intervalinho curto de alguns minutinhos para poder acomodar aqui no estúdio mais 2 especialistas. O Gilberto Pinheiro, da Prodesp, voltará a estar conosco e teremos a presença de um representante da Secretaria do Planejamento para não deixar nenhuma dúvida para vocês sobre os procedimentos burocráticos de como se dará esse convênio entre as prefeituras, entre os municípios e o governo do estado. Nós já voltamos.